Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo número 7. E diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Queridos, eu quero falar com vocês esta noite sobre uma segunda característica que marca aquelas pessoas que amam a sua igreja. E essa característica é o prazer de se congregar. E quando nós falamos em se congregar, eu estou falando não apenas no sentido de visitar a igreja, porque muitas pessoas apenas visitam a igreja. Eu não estou falando apenas no sentido de participar dos eventos da igreja. Quando a gente fala em se congregar, e é o sentido que a palavra no grego ela tem, é de uma reunião da assembleia religiosa, mas no sentido de uma busca de comunhão, de uma busca de intimidade, de uma busca de um relacionamento entre as pessoas que se congregam naquela comunidade da qual você faz parte. Congregar não é só se tornar membro. Congregar é ter uma vida relacional com as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Isso é congregar-se. Nós tivemos um período aqui, alguns anos atrás, quando passamos por aquela fase do fique em casa, onde nós nos víamos apenas através da tela do computador, alguns apenas pela tela do celular, e quando nós conversávamos com as pessoas, elas diziam que sentiam a falta de estar aqui com as pessoas, de abraçar as pessoas, de conversar com as pessoas pessoalmente. Essa necessidade que nós sentimos de estar na casa de Deus, de estar na igreja, de estar com o povo de Deus, isso é que é realmente congregar-se. Porque muitas pessoas, irmãos, não perderam essa motivação. Muitas pessoas não sentem mais a falta e a necessidade de estar aqui com as outras pessoas e fazem parte da igreja. É como se elas não fizessem parte da sua vida. É como se elas não existissem, pelo menos no sentido de um ser
de importância relacional para você. Congregar-se é muito mais do que simplesmente dizer que conhece a pessoa, falar com a pessoa, mas é sentir a falta das pessoas. Você congregar-se. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, nós falamos sobre isso no domingo passado. Ele diz que nós não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que ele está querendo dizer é que a importância, ele está falando da importância de nós estarmos aqui, mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós estamos sentindo falta das pessoas. E quando nós sentimos falta dessas pessoas, nós devemos ir em busca delas para admoestá-las, para exortá-las, no sentido de que esta palavra está dizendo, de fortalecer estas pessoas a retornarem ao convívio conosco, de estar conosco. Então, o autor aos Hebreus, que eu entendo que é o apóstolo Paulo, que é o autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos incentivar, nós devemos fortalecer os faltosos, dar um ânimo aos faltosos, para que eles possam voltar a ter esses momentos gostosos, agradáveis, de estarmos aqui, conversando, nos abraçando, tendo intimidade uns com os outros, tendo aquele momento de sentir a tristeza do outro, de sentir a alegria do outro, de poder comemorar, de poder celebrar com o outro as vitórias, mas também de chorar pelas derrotas. Isso é congregar-se. E perder o prazer, queridos, de se congregar, é perder o prazer dessa comunhão. É perder o prazer do partir do pão que nós estivemos agora fazendo. É perder o prazer das orações, é perder o prazer de ouvir a palavra. Isso é perder o prazer de se congregar. A palavra não tem mais sentido. Orar em conjunto, muito menos. Partir do pão, isso é apenas simbólico, é irrelevante estar participando da mesa com o Senhor. É perder o prazer de estar na presença de Deus, em verdadeira adoração e comunhão com os irmãos. É perder o calor dos irmãos, quando cantamos juntos e entoamos louvores ao nosso Deus. Admoestar, portanto, quando o autor aos Hebreus fala, é encorajar aqueles que perderam a coragem, perderam a motivação, perderam a força para voltarem a estar conosco. Nesses momentos que, para mim pessoalmente, entendo que para vocês que é cristão também, são momentos singulares e agradáveis de estar aqui. Eu sinto falta quando estou longe desse convívio, quando eu percebo que as pessoas estão perdendo a força e a verdadeira motivação espiritual que precisam ter para estar conosco aqui, nessa reunião, na presença de Deus. Esse texto do livro de Atos, capítulo 20, ele mostra aqui um culto público que é realizado por Paulo. É um culto público isso aqui. Paulo ele está na Macedônia, ele está em Troade. Paulo ele voltou para a Grécia, da Grécia ele passou pela Macedônia, foi para a Grécia e volta para a Macedônia. E ali quando ele chega em Troade, ele realiza um culto público. E essa passagem, ela mostra alguns aspectos que são importantes do culto público, que nos dão prazer. Nós estamos aqui não apenas pelo momento da comunhão, pelo momento de estarmos com as pessoas,
mas também por aquilo que nós realizamos nesse ambiente de culto. É claro que quando a gente olha para esse culto, a gente percebe que houve um fato bastante inusitado, né? Sinistro, não é isso? Porque Paulo estava pregando, né? Entendam que Paulo ia viajar no dia seguinte, ele tinha que aproveitar o tempo que ele tinha, e o tempo que ele tinha era a noite, e ele queria falar muita coisa para aquele povo ali de Troade, ele queria falar aquilo que ele precisava falar, então ele tomou muito tempo falando, e não é que o ambiente fosse uma penumbra, porque o texto diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo. Havia muitas lâmpadas. O cenáculo, já falei para vocês, é a parte mais alta da casa. É um salão que tem a parte térrea, às vezes tem o segundo andar, que são os quartos da casa, e em cima um grande salão, onde Jesus mandou preparar o lugar da sua ceia, foi exatamente no lugar como este. E lá em cima, no terceiro andar da casa, ficava um salão, e Paulo estava reunido com o povo de Troade, pregando a palavra ali, bem iluminado. Só que um jovem chamado Eutico, ele não aguentou, ele não resistiu. Ele não resistiu, não foi ao apelo de Paulo, foi ao apelo do sono. E ele então caiu lá no cenáculo de cima, para a rua, né? Morreu. Às vezes eu fico pensando, irmãos, porque isso, graças a Deus que Paulo, né, eu posso dizer assim, quando eu prego as pessoas dormem, dizem assim, mas Paulo também pregou e dormiu com a pregação de Paulo, né? Porque aqui na igreja, a gente tinha um membro na igreja, e bastava sentar, eu não sei como é que o cara dorme num banco duro desse madeira, mas ele sentava ali, meu irmão, ele dormia. Ainda bem que ele não roncava, porque já pensou, eu pregando aqui, ele roncando ali, ia ser uma sinfonia, né? Então, Paulo, né, pregando, ele dormiu e caiu, e aí morreu, não é? Então, irmãos, foi um fato inusitado, mas isso é importante, porque a gente vai perceber ao longo do desenvolvimento dessa mensagem, é que, na verdade, foi importante que aquilo acontecesse, porque lá no final, o texto diz que eles se sentiram grandemente confortados, depois do culto, grandemente confortados. Muito bem, o que eu concluo com essa parte introdutória é que as pessoas não conseguem entender o que é se congregar. Essas pessoas que não participam da vida da igreja, né, porque o congregar é vida na vida, é viver a vida dos outros, né? Então, as pessoas que não participam, que não vêm à igreja, que não estão conosco aqui, pessoas que não entendem o que é isso, não sabem o que é isso, né? São conceitos talvez diversos que eles têm, e eles não participam. E a igreja do primeiro século, irmãos, quando a gente olha para a igreja do primeiro século, a gente percebe o que é se congregar. As pessoas estavam ali no primeiro século, sabe o que? Unidos, em comunhão, diz ali Atos capítulo 2, a partir do versículo 44, vai dizer de 40 a 44, vai dizer que eles estavam todos os dias, de casa em casa, reunidos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, não é isso que diz lá? Todos os dias. Imagine que todos os dias tinha ceia, se reuniam, tinham partido do pão, todos os dias, essa vontade, esse desejo. Ali eles oravam juntos, ali eles discutiam a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, e eles estavam ali, né? E isso é um exemplo para todos nós, porque, irmãos, só participar de reuniões públicas não é algo que a gente faz de forma esporádica.
O texto em Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele vai nos dizer o seguinte: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre. Não é de vez em quando, não é uma vez por mês, não é uma semana assim, outra não, mas o texto bíblico diz que sempre que houver reunião na igreja pública, nós precisamos estar presentes. Sempre. Por isso é que eu quero pensar que não é apenas essa questão da gente saber o que é o conceito de se congregar, mas aquilo que nós fazemos, que nos traz também uma importância muito grande nesse momento que nós estamos juntos. E esse texto, em Atos capítulo 20, ele traz elementos no culto público que são importantes para nós entendermos por que nós estamos aqui. E eu quero pensar com os irmãos esses elementos que são importantes. Primeiro, está logo no início, ele diz: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Primeiro dia da semana. É o dia da reunião pública da igreja. É o dia em que nós glorificamos o nome de Jesus. É o dia que nós chamamos o dia do Senhor. Não é o dia do Senhor do juízo final. É o dia do Senhor, que é o dia que nós separamos para o Senhor. É o sétimo dia, é o dia do descanso. O Senhor disse que nós trabalhamos 6 dias e descansamos no 7º. O 7º dia para nós é o primeiro dia da semana. E por que é o primeiro dia da semana? Muitas pessoas entendem: pastor, por que não é o sábado? Por que é o domingo? Ainda hoje, irmãos, eu não entendo, porque ainda hoje tem pessoas na igreja que ainda não sabem por quê. Por que não é o sábado? Porque a Bíblia diz que é sábado, por que não é sábado? Irmão, sábado na Bíblia significa descanso. Não é o nome da semana, não é o dia da semana, sábado, que a Bíblia não está falando o dia da semana de sábado. Quando Deus disse assim: trabalhar no 6º dia e no 7º descansar, a palavra ali é sábado, e foi traduzido literalmente, o sábado, Shabbat, é sábado, traduzido literalmente, é descanso. Nós trabalhamos 6 dias, descansamos o 7º, que é o domingo. E o nosso dia de descanso é domingo, porque foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Foi o dia que ele foi glorificado. Foi o dia em que ele venceu o pecado. Foi o dia que ele nos deu a esperança de vida eterna. Por isso nós temos por que celebrar, e por que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor e glorificando a pessoa de Jesus Cristo. É o domingo, primeiro dia da semana. Se a gente for ver na palavra de Deus, existem muitas indicações de que sempre as reuniões da igreja foram, desde a igreja primitiva, desde a igreja do primeiro século, sempre foram no primeiro dia da semana. Vocês vejam, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, 9 e 10, na visão de João, ele diz: eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Dia do Senhor, é o domingo para a igreja. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, quando a coleta para os santos fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Portanto, o primeiro fato que a gente precisa enxergar,
que a igreja se reunia publicamente todas as semanas, no primeiro dia da semana, no domingo, que é o que hoje ainda perdura, e por isso é que hoje nós nos reunimos nos domingos. O dia todo é dia do Senhor, dedicado ao Senhor. Nós dedicamos ao Senhor, por isso que nós passamos o dia praticamente na igreja. Nós estamos aqui na escola bíblica dominical, nós estamos no culto matinal. Algumas igrejas têm atividades no domingo à tarde, algumas são as reuniões de organização, outras são o evangelismo no domingo à tarde, mas tem atividade no domingo à tarde. E depois no domingo à noite. O dia é do Senhor, não é nosso. O dia não é para o nosso prazer. O dia não é para o nosso divertimento, nosso lazer. O dia é para glorificar o nome do Senhor. Quando Deus separou o dia do descanso, Ele nos santificou. E vocês sabem o que quer dizer isso? Ele separou esse dia para Ele, santificou o dia. E nós precisamos, irmãos, estar atentos nas nossas agendas, para que nós não venhamos a cair em tentação, deixando de estar na presença de Deus no dia de domingo, em cultos públicos, juntamente com toda a igreja. A segunda coisa que nós vimos aqui, como elemento importante em nós estarmos juntos nos congregando, é o partir do pão. Nós fizemos aqui agora, nós participamos da ceia, do partir do pão. O partir do pão, irmãos, é uma projeção daquilo que vai acontecer com a gente lá no futuro. Se você tem a sua esperança viva no coração, você sabe que você tem a vida eterna, mas nós estaremos nos reunindo nas bodas do Cordeiro. Vamos sentar na mesa com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. E ali, quando nós participamos aqui, nós estamos numa projeção daquilo que vai acontecer lá, naquele momento do encontro da sua igreja, da igreja do Senhor, com Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 4 a 9, diz assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Partir do pão. Quando a igreja testemunha a segunda vinda de Jesus, fazer isso até que eu volte, disse Jesus. Quando nós testemunhamos o sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, a sua paixão, o sofrimento, a carne que foi dilacerada pelas chicotadas, ele tomou em nosso lugar. Nós testemunhamos ali o sacrifício de Cristo e nós anunciamos a sua vida. E esse texto aqui de Apocalipse, que é um culto onde os 24 anciãos estão prestando ali ao Senhor, tem outros elementos de culto que são importantes, que a gente entenda esses elementos. O primeiro é a reverência. Interessante que eu falei sobre isso há pouco tempo, no domingo pela manhã, e aqui esse texto diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Então é o primeiro aspecto que a gente encontra aqui nesse culto que está sendo realizado pelos anciãos, que é a igreja. Os 24 anciãos representam a igreja. É a questão da reverência diante de Deus nos cultos que nós participamos. O
segundo aspecto é a pessoa que recebe o culto. Irmãos, há muito erro teológico nos cultos que são prestados por aí. Eu não estou aqui para fazer crítica, mas para falar aquilo que a palavra de Deus nos revela sobre essa questão. Quem recebe o culto é Deus, está aqui. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono. E para Ele. Nós estamos aqui prestando um culto para Ele. O culto não é para mim. O culto é para o Senhor. Quem tem que se agradar daquilo que nós fazemos é o Senhor. Quem tem que bater palma quando alguém canta ou quando alguém prega é o Senhor, não é a igreja. Porque a pessoa que canta não canta para a igreja. A pessoa que prega não prega para a igreja, mas para glorificar o nome de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quem recebe o culto é o Senhor. Terceiro, são os cânticos. Veja o que diz aqui, o próprio Senhor diz: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes, louvem ao Senhor. É interessante isso, né, irmãos? Porque Paulo, em vários momentos das suas epístolas, ele vai falar que nós devemos cantar de várias formas. Nós temos, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, 19 e 20, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo que nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a palavra, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu quero dizer uma coisinha para vocês. A igreja que canta é uma igreja grata. É isso que está dizendo aqui. A igreja que canta é aquela que expressa a sua gratidão através do seu louvor. A igreja que canta, ela canta independente das circunstâncias que ela está passando na sua vida. Não é porque eu estou triste por alguma coisa que aconteceu comigo. Não é porque eu estou sentindo dor emocional, muitas vezes, que a dor física é superável, que eu vou ficar calado na igreja. O louvor, o cântico da igreja é para que todas as pessoas abram a sua boca e louvem de todo o coração para o Senhor. Agora imagine Paulo e Silas naquela prisão. Eu não me canso, irmãos, de ter essa figura na minha mente. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Paulo e Silas naquele cárcere úmido, onde ele estava acorrentado juntamente com Silas, depois de apanhar com varas, roupa rasgada. Eles podiam estar ali simplesmente numa situação deplorável. E sabe o que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor. Se você é grato a Deus pela sua salvação, se você é grato a Deus pelo que Jesus Cristo fez por você, você não pode fechar a sua boca no momento de louvar a Deus. Quando nós estamos aqui cantando, irmãos, nós estamos cantando para o Senhor, mas ao mesmo tempo aquele que está ao seu lado está ouvindo a sua voz. E aquele que está ao seu lado pode estar numa situação emocional muito difícil na sua vida.
E muitas vezes a sua voz cantando louvores ao Senhor vai fazer com que aquela pessoa se fortaleça diante do cântico que você está entoando. Aquele momento de Paulo e Silas na prisão, irmãos, tocou todo mundo que ele estava, até o carcereiro. O carcereiro pensava que ia morrer. Se você tem amor a Deus, gratidão a Deus, mas tem amor também pelo seu irmão, que sempre ao seu lado, que está ao seu lado, cante louvores a Deus nesse momento. Um quarto elemento aqui desse culto de Apocalipse é a alegria, a exultação. Aqui diz: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Alegria. Às vezes eu olho aqui em cima e vejo tanta cara triste aqui. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, e é isso realmente. Você está se sentindo na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, não tem como ficar triste. Não tem como não se derramar de alegria, de exultar. Exultar é algo que transcende. É uma alegria que transcende. E nós então precisamos também glorificar o nome do Senhor com alegria, com exultação. Terceiro elemento aqui no culto que Paulo estava prestando para a igreja ali em Troas é a palavra de Deus. Paulo falou inicialmente até meia-noite. Irmãos, o prazer de ouvir a palavra. A gente encontra tantas passagens ali em Neemias, Esdras, quando em Josias, quando as pessoas começavam a ler a palavra, que as pessoas ficaram dias e dias ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento aqui, tudo bem que eu dormiu, mas as outras pessoas estavam acordadas e ficaram com Paulo até meia-noite. Depois do incidente, Paulo voltou, fez o partir do pão e continuou até amanhecer falando a palavra, e as pessoas estavam lá, irmãos. A palavra de Deus no culto é o ponto central do culto. A palavra é o ponto central do culto. Muitas vezes a gente coloca no final, mas é o ponto central. É a palavra que é aqui ministrada. Eu não entendo, irmãos, como é que muitas pessoas não conseguem ficar atentas a um culto que prega a palavra de Deus, mas conseguem ficar atentas a um culto raso. Existem muitas igrejas que o culto, irmãos, é um oceano raso, e as pessoas se encantam. Muitas vezes estão nessas igrejas por causa de amizades. Muitas vezes estão nessas igrejas porque estão tocando no louvor. O importante para eles é tocar no louvor a palavra. Eu não sei como é que essas igrejas se enchem
onde a palavra não existe. Porque aqui Paulo estava pregando a palavra. Neste culto aqui, da qual eu faço parte, se prega a palavra. É a palavra que se prega. E a autoridade do pregador, irmãos, não é porque eu tenho doutorado, não. A minha autoridade não está no título. Não é, a minha autoridade não está na minha idade, porque eu sou terceira idade, 69. A minha autoridade não está no meu conhecimento secular. Sou formado, sou agrônomo, tenho licenciatura plena, tenho várias formações, talvez vocês nem saibam disso. A autoridade não está no conhecimento secular. A autoridade do pregador está na palavra. É a palavra de Deus que dá autoridade ao pregador. Quando ele prega a palavra, essa é a autoridade. Só a palavra de Deus é que tem autoridade no culto, porque é Ele quem fala. É o momento de Deus falar, é através da sua palavra. Primeiro Pedro diz, capítulo 1, versículo 23: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. O que quer dizer aqui? Não é porque eu sou eloquente, que eu acho que eu nem sou. Não é porque eu sou inteligente, eu nem sei se sou. Não é porque eu sou bom em explanar a palavra, mas é a palavra. É a palavra que resgata, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem. Aquele pregador é bom, ele faz só aquilo. Centenas de pessoas vêm. Não é o pregador. É a palavra. É a palavra de Deus que tem poder para transformar, para resgatar, para restaurar as pessoas. E eu quero dizer para vocês, aproveitem o tempo que vocês têm para ler, estudar a palavra, para ouvir a palavra. Mas ouça a palavra, porque as redes sociais estão cheias aí de pregadores, né? A internet, você abre o Google, tem várias coisas lá. Mas quando a gente vai ouvir, vai ver tanta coisa, irmãos, tanta coisa que estão pregando. Um outro evangelho que eu não conheço. Aproveite o tempo que vocês têm para ouvir bons pregadores. Pregam a palavra de Deus. Está ouvindo a palavra de Deus, para que vocês possam crescer no conhecimento da palavra. Paulo, ele aproveitou o tempo que ele teve, ele só tinha aquela noite. No dia seguinte, diz o texto aqui, ele iria partir, como partiu, diz aqui o texto, para explanar a palavra de Deus. E ele não perdeu tempo não, irmãos. E as pessoas que estavam ali não disseram assim: para, Paulo, está pregando demais. Como eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem para mim: pastor, o senhor prega muito. Mas muito não é muito não, a palavra não é bem. E as pessoas passaram ali a noite toda ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Prazer. Prazer da palavra. De ouvir a palavra. É por isso que há prazer em se congregar numa igreja e se prega a palavra.
Eu quero encerrar, irmãos, com o último elemento desse culto, que é a alegria da ressurreição. No culto público, existem pessoas mortas espiritualmente que são ressuscitadas, que são alcançadas pela palavra de Deus e se convertem, entregam suas vidas a Jesus, passaram da morte para a vida. Aqui foi literalmente, né? O Eutico morreu mesmo, mas diz o texto que Paulo abraçou o Eutico e ele disse assim para as pessoas: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. E lá no final, no versículo 12, diz: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E alegria, né? Festa no céu, festa na igreja. Por quê? Porque um pecador arrependido se converteu. A morte, a ressurreição são momentos do culto. A ressurreição é alegria para a igreja. E é também no culto que nós temos essa alegria de ver a ação do Espírito de Deus, dando vida aos mortos por meio da conversão e da fé em Jesus Cristo. E é por isso que as pessoas saíram confortadas. Sabe por quê? Por causa do milagre. Naquele momento ali aconteceu um milagre. O milagre da ressurreição. E o milagre da nossa igreja, irmãos, é o milagre da conversão. Não existe um milagre maior nos dias de hoje que nós vivemos do que o milagre da conversão, quando a pessoa abre o seu coração e recebe Jesus como seu Salvador. Eis aí, queridos, eis aí o prazer de se congregar, comunhão com os irmãos, união com os irmãos, mas ao mesmo tempo que nós temos tudo isso, nós temos o prazer da palavra, nós temos o prazer das orações, nós temos o prazer dos louvores, né? Nós temos o prazer de tantas coisas que acontecem aqui e que a gente sente falta. É interessante que nós que temos o prazer de nos congregarmos, nós sentimos falta de cada elemento deste culto quando nós não estamos presentes. Eu quero dizer para vocês, e eu encerro aqui, que congregar é um hábito bom. A reunião pública é um dos meios que Deus utiliza para sustentar e abençoar o seu povo. A igreja, queridos, é canal de bênção para os que vivem em união. É através da igreja. As bênçãos, elas são canalizadas às pessoas via igreja. Sabe por quê? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então é por meio do cabeça da igreja, via igreja, que as bênçãos são derramadas. O Salmo 133 diz como é bom e agradável viver unidos entre os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e lá no final ele vai dizer que ali derrama a sua bênção para sempre. É na união, na comunhão, é no congregar-se, e nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus. Amém? Vamos curvar suas cabeças.